Então, vamos lá. Essa é a segunda palestra, né, do nosso ciclo de palestras de implementação da Unicid, com o apoio da CAPES. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao professor Bruno por estar aqui presente, por aceitar palestrar nesse dia. É um grande prazer ter você aqui de novo, né? Ter você aqui. Eu sempre. E é isso. Essas palestras vão acontecer todas as sextas-feiras, né, durante o mês de abril e maio e junho. Então, elas são abertas, são gravadas, e quem tiver interesse de assistir a apresentação ou assistir a gravação, é só solicitar por e-mail para a gente, que a gente consegue, ou diretamente para a Rose. A Rafa está até compartilhando o e-mail da Rose aí. Quem quiser assistir novamente, a Rose disponibiliza por 30 dias para quem quiser assistir novamente. E é isso, Bruno, é toda sua apresentação. Beleza, opa. Fui clicar aqui no Zoom, já mudei. Ó. Beleza. Deixa eu só organizar minha tela aqui. Ótimo. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Bruno, sou professor da Unicid. Hoje eu moro na Austrália, estou por aqui, então para mim é de noite. Para mim já são 9 da noite aqui. Bom que a criançada tá dormindo, então não tem barulho, tá? E eu tô. Minha voz não tá 100%, que eu tô um pouco de tosse. Tô recuperando de uma gripe que não veio, na verdade. Eu tô com um sintoma que acho que vou ficar com gripe já faz uns 4 dias já. Então, acho que eu não vou ficar com gripe. Só tô com uma voz, um pouco de tosse. Legal. Como eu tava falando antes, eu tô vendo que tem bastante gente aqui. Tem. Eu tô vendo bastante aluno, ex-aluno, tem clínico, professor. Então, legal. Pesquisador. Então, bom, se vocês tiverem dúvida, pergunta, pode usar o chat em qualquer momento ou pode me interromper, ligar o áudio e começar a falar, não tem problema. Acho que a gente pode fazer isso informal também, com uma conversa. Eu tenho uma apresentação, mas só para a gente ter alguns conceitos, mas a ideia é a gente também conversar, tá, sobre estudos de implementação, né? Então, acho que vocês tiveram já uma aula, acho que a maioria que está aqui deve ter ido na primeira aula, né? Que foi talvez um apanhado geral de implementação. Eu não estava, mas eu imagino. Um pouco da definição de implementação, né? Meu primeiro slide, inclusive, é mais ou menos uma definição, né? É o estudo do que é implementação, né? Ciência da implementação. A definição mais formal, talvez, que é o estudo de métodos para promover o uso sistemático de intervenções baseadas em evidência para melhorar a saúde. Ou, né, políticas públicas, né? Seja o contexto que for. Então, a ciência da implementação, ela não é muito difícil de entender o que é, né? Porque é a base de tudo. Então, eu vou contar rapidamente a minha história com a implementação. Eu não me considero um expert em implementação, mas eu acho que eu estava fazendo implementação sem saber que eu estava. E aí, quando eu percebi, eu comecei a estudar mais o tema. E eu acho que eu estou fazendo ciência da implementação faz um tempinho. Então, tudo começou, na verdade, em 2018, quando eu ouvi a primeira vez essa palavra ciência da implementação como algo diferente. E eu estava começando o planejamento do ensaio clínico, que é o reabilitador. Inclusive, eu estava escrevendo a versão final dele para a gente submeter antes de entrar online aqui. Escrevendo agora em 2024, o estudo começou em 2018. Aí que entra um pouco a implementação, né? Em 18 a gente ia fazer esse ensaio clínico e a ideia é a gente criou uma plataforma de telereabilitação. Tá? Então, ele é uma intervenção baseada em educação em dor e exercício online. 2018, antes da pandemia, ninguém falava de online. Então, quando a gente começou a planejar isso tudo, né? A ideia foi, vamos montar um programa de exercício. A gente montou. E aí eu comecei a pensar, mas peraí, a gente precisa validar isso com alguém, a gente precisa conversar com as pessoas. Vamos apresentar numa reunião do grupo aqui, de 20 pessoas. A gente apresentou. Aí eu falei, eu conheço um monte de clínico bom aqui no Brasil. Eu vou mandar o programa que a gente criou para eles falarem se eles acham que pode funcionar online ou não, ou para eles falarem se eles têm alguma ressalva, acho que algum exercício pode ser perigoso.
E a gente fez reunião com experts da área, né, com grandes clínicos, né, conhecidos, e me deram várias dicas, a gente mudou o programa. Eu poderia ter levado isso para pacientes, para achar o que eles acham. E aí eu tava nessa, e aí eu comecei a perceber, né? Comecei a perceber, não. O Luiz falou para mim, ó, isso é ciência da implementação. Me emprestou um livro, e tal. Eu falei, eu acho que eu tô fazendo esse negócio aí. Não tem nenhum segredo, então. É só você se preocupar com o que você está fazendo ser algo do mundo real. É basicamente você tentar você fazer algo pragmático, tá? Vou fazer um ensaio clínico. No meu caso, eu estava desenvolvendo a intervenção, então foi um ano só de desenvolvimento da intervenção. Então, já começo a explicar um pouquinho da demora do estudo. Um ano de implementação, dois de atraso de pandemia, né? Um de atraso do Yuri. E, mas a implementação foi entrando porque a gente começou a se preocupar muito com os processos. E, ao mesmo tempo, a gente não sabia o que o pessoal achava de telesaúde 2018, né? Eu dava palestra de telesaúde aqui né, em 2018 e o pessoal falava que isso nunca ia acontecer na fisioterapia, que não fazia o menor sentido. Então, nessa época, eu estava pensando, na verdade, vamos perguntar aos pacientes o que eles acham, né? Olhando para a aceitabilidade, tentando achar se os clínicos achavam apropriado um exercício online. Então, é a adequação da intervenção, né? Então, aí são vários desfechos de implementação, né? Entender o custo, será que é mais barato? Não é? Então, essas perguntas estavam na minha cabeça na hora de montar o ensaio clínico. Então, o que não era nada demais, na verdade, assim, na minha cabeça, eu não achava que eu estava fazendo algo de outro mundo, porque hoje em dia a gente olha ciência da implementação talvez como algo, tem gente que acha que é algo muito diferente, né? E não é, na verdade, eu acho mais fácil entender ciência da implementação do que entender algumas coisas de pesquisa básica, porque eu acho mais difícil. E eu acho a implementação uma coisa mais mundo real, então é mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo, enxergar os desfechos, tá? Eu acho que a próxima aula talvez vai ser de desfecho, então vocês vão entender melhor o que eu estou falando, mas basicamente os desfechos incluem aceitabilidade, né? E aí começou a pandemia, né? No meio desse ensaio clínico. E aí a gente começou a ver, vamos ver se o pessoal está aceitando isso. Roda um survey simples. Já foi um estudo de implementação. Já é um tipo de estudo de implementação. Eu vou focar a aula mais em estudos avançados, mas você fazer um qualitativo, que a sua pergunta é satisfação com o programa, se acha que o programa é adequado para você, né? Você perguntar para os pacientes isso, perguntar aos pacientes se eles aceitam, se eles acham que o online é uma boa ou qual é o formato melhor. Depois eu vou chegar num outro estudo que a gente está fazendo hoje, que é um pouco mais avançado. Mas, basicamente, essas perguntinhas pequenas e simples de executar são estudos de implementação. Então, na pandemia, a gente começou a fazer um monte de estudo de implementação. Assim que começou a pandemia, eu virei para a Célia e falei, vamos fazer o estágio online do último ano. E a gente conseguiu implementar algumas coisas online no estágio. E aí eu já saí coletando dados. Eu tava testando a implementação do nosso serviço de telereabilitação na Unicid, durante a pandemia. Então, isso é olhar para a implementação já. Tem um tipo de estudo também que em inglês chama de Needs Assessment, né? É uma avaliação de necessidades. Que antes de você pensar em implementar a intervenção, você vai ver se precisa. Isso também é implementação já. Isso é um estudo de implementação. Então, existe também é, um estudo de avaliação de processo. Eu estou traduzindo Process Evaluation, né? O que é avaliação de processo? É você entender o processo que está acontecendo. A gente está fazendo um estudo agora de readiness to change, né? Se as pessoas estão prontas para mudar. Porque a gente quer implementar algo que envolve a secretária dar um clique a mais, envolve o físio preencher uma ficha a mais, envolve o coordenador reportar uma linha a mais. Então a gente está querendo entender se essa mudança para eles vale a pena para eles aceitarem nossa intervenção, tá? E é super simples, é basicamente um questionário ou um qualitativo.
Então, a implementação ela vai desde tipos de estudos bem básicos, que eu diria. Você falar de um estudo transversal, né? Um survey, um qualitativo, são estudos até um estudo observacional, nem que você acompanhe por um tempo, são estudos até fáceis de entender e de executar. Ca- Eu diria que cabe no mestrado. Um ensaio clínico, se apertar, cabe no mestrado, mas não é fácil, não. Quem já fez ensaio clínico aqui no mestrado sabe que o mestrado é aquele tiro curto, né? 2 anos, tal, mas cabe. Inclusive, tem aluna minha aqui que vai fazer e não é para se apavorar, que cabe. Mas estudos simples, como, né, um survey, um transversal, já é implementação. E são passos importantes, na verdade, de implementação, porque antes de você querer fazer um ensaio clínico, algo, um estudo mais avançado, é importante você entender o contexto, né? Tudo vai no contexto ali, né? Entender o que está acontecendo, qual é a intervenção. Então, a implementação é desde do seu preparo da intervenção, né, até o preparo do ambiente, né, do contexto que você vai inserir, tá? Se é um serviço público, entender esse serviço. Então, a implementação ela é uma ciência bem ampla, tá? Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, hein? Quer dar algum exemplo, perguntar alguma coisa, perguntar se o que você está fazendo é implementação ou não, a gente pode é, devagar aqui. Aí, quando a gente tem um ensaio clínico aleatorizado, né, um estudo clínico bem conduzido, ele vai te dar uma estimativa muito boa do efeito do tratamento. Então, eu quero saber se o Pilates é melhor do que caminhada para dor lombar, eu vou separar ali bonitinho, um grupo Pilates, outro grupo caminhada, depois eu vou testar, ver qual foi melhor. O meu resultado vai ser o Pilates ou a caminhada foi melhor, ganhou, né? Eu vou ver quem ganhou. O que é ótimo, né? Você só pode dar uma intervenção se você já tem algum respaldo. Quando você vai para um ensaio clínico aleatorizado de implementação, né? Quando você tem um bem conduzido, ele vai te dar uma avaliação robusta do efeito da estratégia de implementação, que vai ser um pouquinho diferente. Não só não se ele funciona, mas se ele é bem aceito, tá? Então aqui eu tô falando um pouco de desfecho. Então, por um lado, o Pilates pode ganhar de caminhada porque melhorou mais a dor, melhorou mais a função do paciente. Se eu estiver implementando Pilates no SUS, eu quero saber se foi bem aceito, se teve boa adesão dos participantes, se o treino que eu dei para os físicos, educadores físicos que estão aplicando a intervenção foi fiel ao que eu passei para eles. Então, o desfecho ele é outro, ele muda totalmente. Então, não estou olhando só para se o paciente melhorou ou não. Eu estou olhando para outras partes, para a experiência, né? Eu estou olhando para o treinamento, para a parte do gerenciamento dessa intervenção, tá? Então é aí que entra mais a implementação. A maioria das vezes a gente faz algo meio híbrido, então a gente coleta um pouco da parte clínica e da parte de implementação, tá? A gente tem muita necessidade hoje de evidência de pesquisa de implementação, né? Porque hoje em dia talvez as maiores limitações dos estudos são risco de viés, falta de um referencial teórico. Eu posso pincelar isso aqui, talvez vai ser tema mais para frente, tá? Falta de uma terminologia padrão para descrever a estratégia, desfecho de implementação às vezes tem um foco muito restrito, ou reporte inadequado, né? Falta de reporte, não usar o consort, né? Não usar alguma ferramenta específica, tá? Desculpa, eu vou ficar tossindo aqui a hora inteira. É, Então, para de começar a falar de implementação de tipos de estudo, eu sugiro esse estudo, né? Na verdade, meus próximos slides são baseados nesse estudo. Esse estudo é muito bom. É, eu já trabalhei com alguns desses autores aqui, e esse é uma coisa que é uma é meio que uma revisão,
geral, sabe? Uma masterclass, assim, de implementação, né? Principalmente para ensaios clínicos, tá? Então, a partir de agora, eu vou focar em estudos controlados aleatorizados de implementação. Não mais no qualitativo que eu citei aqui, né? Um survey, né? Esse needs assessment, né? Avaliação de processos, tá? Mas antes eu vou definir algumas coisas. Então, ciência da implementação, já viu que é o estudo de método para promover implementar uma intervenção. Estratégia de implementação é o seu método, é a sua técnica, que você vai usar para melhora da adoção, né? Sustentabilidade e tal. Desimplementação é o contrário, né? Você querer remover alguma intervenção que não é baseada em evidência. Então seria ótimo ter um estudo de desimplementação de homeopatia no SUS. Ia ser maravilhoso. Acho que não vai acontecer, mas é um exemplo. Intervenção baseada em evidência, né? Uma intervenção que tem um ensaio clínico, que tem uma revisão sistemática, né? Mostrando a sua, né, eficácia. Então, só dá para implementar algo que é baseado em evidência, tá? Não faz muito sentido eu querer implementar alguma coisa que eu não testei ainda, tá? Então, a implementação ela é um passo avançado. Então, a gente já sabe. Vou dar um exemplo aqui de um estudo da Marina, minha aluna de doutorado. Não sei se ela está aí. Ela criou o Educador faz um tempo atrás. É um programa de educação em dor. A gente já sabe que educação em dor para dor crônica meio que funciona. O efeito é pequeno, mas funciona. Todos os guidelines recomendam educação em dor. Então, a gente está fazendo um estudo de implementação de formatos de educação em dor no SUS. Então, tem o gravado, né? Tem o videoconferência, que nem a gente está fazendo agora. Tem o livrinho. Então, a gente quer saber qual desses o paciente prefere, qual desses é mais fácil de implementar, qual desses tem mais fidelidade, qual desses a logística é melhor. Então, a gente está olhando para isso, porque a gente já tem uma intervenção baseada em evidência que é recomendada por todas as diretrizes. Então, não tem por que a gente fazer mais um estudo, talvez testando se funciona ou não. Exercício. Eu diria que exercício para quase todas as dores crônicas, né? Dor lombar, dor cervical. A gente não precisa de um ensaio clínico de exercício mais. Para dor lombar, a gente não precisa. É, é desperdício de recursos. O que a gente precisa é entender mais implementação de atividade física, de exercício, estratégias, né, de promoção de atividade física, e aí ir para o lado da implementação. Ver os desafios. Um estudo que eu não falei que também encaixa como implementação, né? Um estudo de barreiras e facilitadores. Barreiras e facilitadores da implementação de um programa de atividade física no, sei lá, na empresa tal, na empresa de 20 mil funcionários, uma coisa assim, no SUS, tá? Que for. Desfecho de implementação são desfechos, né, diferente de desfecho clínico, né? É aceitabilidade, adequação, satisfação, fidelidade da intervenção, sustentabilidade do projeto. Ensaio clínico de implementação já é um desenho de estudo que vai testar o efeito da implementação com desfechos de implementação, tá? Ensaio clínico terapêutico, ele vai ver a eficácia, né? A efetividade ou efetividade do programa. A adaptação é o grau que a intervenção ela pode ser alterada para atender a necessidade do ambiente. Isso é importante na pesquisa de implementação. Então, geralmente você faz adaptações, você faz estudos prévios para adaptar alguma coisa para depois você testar. E aí, o último conceito é a diferença de estudos pragmáticos e explanatórios, ou explanatórios. O pragmático ele vai priorizar a validade externa e o explanatório a validade interna. Então, o pragmático ele é mais alinhado no mundo real. Então, praticamente todo o estudo de implementação ele é um estudo pragmático, tá? Você tá o explanatório você quer saber se a intervenção funciona numa condição ideal, bem controladinha. O pragmático você quer saber se funciona no mundo real, tá? Se funciona no dia a dia do paciente, certo? Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode interromper aí, pode mandar.
Peraí que eu deixei vocês na frente aqui do meu slide. E quando a gente precisa fazer um ensaio clínico de implementação? Isso pode ser guiado pela necessidade. Bruno, Oi, bom dia, tudo bem? tudo bem? Cadê? Quem tá É a falando? Cris, é a Cris. Ah, tá. Eu tô com a... Ô, Bruno, eu queria só que você falasse se o ideal, quando a gente pensa em implementação de intervenções, seria que essas intervenções anteriormente já tivessem se provado custo-efetivas e não só efetivas. Queria que você falasse um pouquinho disso. Boa, Cris, essa é uma ótima pergunta. Bom, em teoria, o custo-efetividade para alguns atores é visto como pesquisa de implementação. Então, talvez o passo. Então, para alguns, o passo extra de você falar, eu testei a efetividade, a gente precisa agora entender mais sobre custo, né? Custo-efetividade, que vai ser importantíssimo. Tem autores que já consideram esse passo como pesquisa da implementação, né? No fundo, as definições de implementação, elas variam um pouco, né? Você pode incluir diversos outros passos, né? Eu estou usando o mais abrangente possível, né? Desde um qualitativo, de um survey, né? Em algum serviço, até um estudo de implementação, né? Um ensaio clínico. Então, tem gente que considera a custo-efetividade já o passo de implementação. Eu acho que faz muito sentido você testar, saber se é custo efetivo, e aí você olhar para você ir para um estudo é, controlado, aleatorizado de implementação. Eu acho que talvez faz mais sentido. É, mas eu acho que não tem não é uma regra, né? O reabilitador, por exemplo, a gente não tinha nada de telereabilitação. Bom, em 2018 tinha pouca coisa de telereabilitação, o que tinha era em países mais ricos, e mesmo assim não tinha muita coisa de custo-efetividade. Então, já no reabilitador, a gente já colocou custo-efetividade e tal, porque eu acho que as duas ciências elas também cresceram muito nos últimos anos. Então, acho que todo mundo está fazendo implementação, já está fazendo meio custo-efetividade meio junto. Eu não acho que está tão definido na literatura ou recomendado que você faça custo-efetividade antes de começar algo de implementação, tá? Mas é meio a minha visão, certo? Então, bom, ainda no assunto, né? Por que fazer a implementação? É, a intervenção é eficaz, tem uma lacuna na evidência, e possivelmente custo-efetividade, talvez a gente pode considerar. E aí eu vou entrar um pouquinho nos tipos de estudos de implementação, tá? E eu vou começar comparando com um ensaio clínico, eu vou chamar de ensaio clínico convencional, tá? Então, no ensaio clínico convencional, a gente quer testar a eficácia terapêutica de uma intervenção clínica, é o exemplo que eu dei, Pilates contra caminhada, né? Laser versus placebo, tá? E aí na maioria dos casos, a gente vai testar em pacientes, né, na sua população, e você quer testar o efeito da intervenção, saber se funciona ou não funciona, tá? Esse é o básico, tá? Geralmente não é considerado muita coisa de implementação, mas tem passos que são. Por exemplo, o reabilitador que eu dei um exemplo, a gente está tratando ele como um ensaio clínico convencional, mas ele tem passos de implementação dentro dele. Então, eu posso tentar discutir ele aqui dentro dos estudos, tá? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um exemplo de um estudo simples, né? Paracetamol comparado com placebo. A ideia era ver efetividade, o principal desfecho é dor. Então, assim, melhorou ou não melhorou, tá? Eu só fiz a mesma tabelinha, né? Tá? Então, qual é a eficácia do paracetamol para dor? Os pacientes com dor lombar, população pacientes, efeito da intervenção medido pela intensidade da dor. É, então, não testou nenhuma estratégia de implementação e o desfecho foi sintomas. Beleza. Se eu ficar sem voz, eu boto alguém para falar aqui no meu lugar. Boto a Gi. E aí a gente vai entrando nos estudos híbridos. Por que híbrido? Porque ele é
efetividade ou eficácia e implementação, tá? O primeiro deles é o ensaio clínico híbrido tipo 1. Então, é estudo controlado aleatorizado de implementação e efetividade híbrido tipo 1. Talvez o nome completo bonitinho no seu título pode ser assim. Qual a diferença dele para um estudo convencional? Ele tem um objetivo secundário de descrever ou entender o contexto da implementação. Talvez o reaplicador vai acabar virando um tipo 1. Você tem algo de implementação ali, não é só efetividade, tá? Você tem algum dado, você tem alguma coisa, tá? No geral, você não vai testar a implementação. Você vai tentar descrever, entender o contexto para a implementação. Então, é um primeiro passo. Por isso que é o tipo 1, né? Já imagina que o tipo 2 e o 3 são passos mais avançados. Deixa eu botar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui do ensaio clínico da Universidade de Sydney. É um grupo forte de atividade física. Então, esse estudo é um coaching, né? Coaching de atividade física para pessoas com limitação de mobilidade. E olha que bonitinho, protocolo de um estudo pragmático, híbrido de efetividade e implementação, tipo 1, né? Então, nesse caso aqui, o objetivo primário é avaliar a eficácia do programa de atividade física, tá? No nível de atividade física, que é o desfecho principal. Mas eles têm um objetivo secundário também, de entender melhor o contexto da implementação, entender melhor como implementar a atividade física. Então, eles têm desfechos como aceitabilidade, custos e experiência do paciente com o programa de atividade física. Então, esse é um passo 1, né? Você já sabe se o paciente gostou, se você tem uma ideia de custo, você sabe um pouco mais da experiência. Você não está olhando não só para a eficácia, você sabe da experiência. Então, fazer o tipo 1 vai te levar para, talvez, para um tipo 3 direto, ou até um estudo só de implementação, tá? Então, esse é o primeiro. Acho que é o mais fácil de entender esse primeiro. O próximo, né, obviamente, é o tipo 2. O tipo 2 ele vai avaliar a eficácia terapêutica e avaliar o efeito da estratégia de implementação. Ele vai meio que olhar os dois juntos, tá? Às vezes ele fica com primário e secundário a implementação, às vezes é primário, é o mesmo nível, né, o objetivo. Ele quer ver as duas coisas ao mesmo tempo. Você não desapega da efetividade, mas você quer olhar também a implementação junto, tá? Então, deixa eu botar o exemplo aqui. Então, esse estudo, por exemplo, é um estudo com pessoas com diabetes, prevenção de diabetes tipo 2, e é, na verdade, um estudo nos profissionais de cuidado primário para melhorar a prevenção de diabetes, tá? Então, eu vou botar a tabelinha de novo para melhorar o exemplo aqui. Então, o objetivo primário dele é ver a eficácia da intervenção deles, que é hábitos saudáveis, para prevenir diabetes. E junto com isso, eles vão fazer o treinamento dos clínicos. Então é aí que entra a parte, seria o programa de implementação, né? O treinamento dos clínicos. Então a população dele é tanto os pacientes para ver se melhoraram a diabetes ou não, como os clínicos, para ver se os clínicos tiveram boa adesão, né, às diretrizes do estudo, se mudaram o processo de atendimento, é, e o paciente, condição clínica, tá? Então, tem tanto a melhora a melhora clínica do paciente, como sustentabilidade, fidelidade do programa. Então, eles treinam o clínico, e aí vai lá o clínico aplicar a intervenção. E aí você vai medir isso. O que ele está fazendo é o que ele foi treinado para fazer? Porque, né, se não for, esse é um desfecho, né? É a fidelidade, né? A sustentabilidade. Quanto tempo eles estão fazendo isso, né? Deu para implementar nesse serviço, tá? Então, eles estão vendo as duas coisas ao mesmo tempo nesse estudo. Então, o tipo 1, você tem uma prioridade na efetividade. O tipo 2, você meio que a prioridade são os dois juntos, você está fazendo os dois ao mesmo tempo. E aí, o tipo 3
a prioridade é a implementação, a estratégia de implementação. Aí é o objetivo primário. E como ele ainda é o híbrido, o secundário é olhar desfecho terapêutico, tá? Eu tenho 2 exemplos para isso. Esse aqui é olha, bonito, né? Um multi-site, né? Um estudo pragmático, tipo 3. Então, nesse estudo, eles estão olhando principalmente para adoção, né? Adesão, talvez, adoção, sustentabilidade em clínicos e pacientes, mas também, de forma secundária, eles estão avaliando funcionalidade dos idosos, tá? E aí eu tenho um exemplo do educador também, que é o ensaio clínico que eu falei para contar um pouco a historinha para vocês. Então, esse aqui, né? Esse aqui é o protocolo. É aquilo que eu falei. A gente sabe já que a educação em dor é recomendada, meio que funciona. Então, deixa eu ver se eu pus no exemplo. Pus. Então, para o educador, por exemplo, nosso desfecho primário, o objetivo primário, é entender qual grupo os pacientes preferem, né? Qual o jeito de receber educação em dor os pacientes preferem dentro do SUS. Então, a gente está olhando a aceitabilidade dos pacientes, satisfação, né? A adoção, adequação, custo-efetividade, a gente também está olhando. E de forma secundária, a gente também quer saber se estão melhorando ou não. Porque mas o nosso foco é a implementação, tá? O nosso fecho primário é a implementação, tá? Mas a gente também está coletando função, dor, catastrofização. A gente tem alguns desfechos clínicos, porque a gente está olhando para 3 estratégias diferentes. Como eu falei antes, tem o livrinho, tem a videoconferência e tem o assíncrono, que é um vídeo pré-gravado de educação em dor. Então a gente está olhando para. A gente tem muitos desfechos nesse estudo. Então, se você tem dúvida, talvez, ainda do tipo 3 ou entender os estudos híbridos, recomendo talvez dar uma olhada no protocolo. Ou pode mandar um e-mail, eu mando o protocolo também numa boa. Ficou claro até agora? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aonde a gente está querendo chegar? Em algo que não é híbrido, que é um ensaio clínico de implementação. O único objetivo aqui é olhar o efeito da estratégia, né, para implementar alguma intervenção, tá? Só em desfecho de implementação. Então, talvez fique mais claro nas próximas palestras que vão falar de desfecho. A ideia é não testar o efeito da intervenção. Já sei que funciona, tá? Pilates é um exemplo. Se faz um ensaio clínico de Pilates para dor lombar, eu acho que já foi. Tem revisão sistemática, tem ensaio clínico, está nos guidelines já, mas implementar isso em algum lugar, em algum serviço, sistema público e tal. Então, a gente, a ideia vai ser só olhar para esse feito de implementação. Nesse caso, não ignorar completamente a avaliação de dor, função, tá? Então, é só olhar a implementação disso. Talvez é o mais fácil de entender esse, né? Então, esse aqui, efetividade de e-mails genéricos versus talvez é uma intervenção mais de telesaúde, né? É um knowledge broker, tá? Para você integrar o gerenciamento de humor num programa para parar de fumar, tá? Acho que eu preenchi aqui, ó. Então, gerenciamento de humor para pessoas com sintomas depressivos que querem parar de fumar. Não tem nada nesse estudo de se parou ou não de fumar, da eficácia do programa. Parece que, eu não entendo muito dessa área, mas parece que gerenciar humor em quem tem sintoma depressivo para parar de fumar, parece que funciona para parar de fumar. Então, é um estudo em sistemas, em clínicas, com profissionais da saúde, atendimento primário, para mudar a prática profissional, para melhorar um processo de atendimento. E aí eles só estão olhando para a aceitabilidade dos pacientes, estão olhando para custo, eles não estão nem aí para a efetividade ou não do programa, porque talvez já fizeram um monte de estudos, já sabem que isso funciona, tá? Então, esse é o ensaio de implementação. Então, a gente tem, né, num espectro ali, né, de um lado, a gente tem o ensaio clínico tradicional, eu vou testar a intervenção A versus a intervenção B. Aí você vai o tipo 1, meu foco é testar a intervenção A versus a intervenção B, mas eu quero pegar alguma coisa já de implementação, eu coloquei algum passo ali.
O 2, eu dou praticamente o mesmo valor para os dois. O 3, meu foco é implementação, mas eu ainda não abri mão, eu ainda não tenho culhões para não avaliador. Esse é exatamente o caso do educador. A gente sabe, eu já falei, sabe que funciona, mas vamos só olhar, né? Eu não desapeguei ainda do desfecho clínico. Depois, o tipo 3, o de implementação, que só quer saber de implementar, tá? É, e aí você vai escolher de acordo com o que você sabe da intervenção e talvez o que você sabe no seu contexto também, tá? Que isso é importante. Esse foi um dos motivos, na verdade, que a gente ficou entre o tipo 2 e 3 com o educador e não pensando em um estudo de implementação, porque talvez lá no Paraná, no SUS, que é onde está acontecendo o estudo, a gente ainda não avaliou se funciona ou não a educação em dor. Não tem tanta evidência assim de país de média renda que nem é o Brasil. Então a gente está olhando também para isso, tá? Tudo bem até aqui? Beleza. Kendi, Rafa, qualquer coisa me falam de tempo aí, tá? Às vezes eu fico falando aqui. Tranquilo, tá super tranquilo. Manda bala. Beleza. E aí, algumas considerações importantes aqui. Esse foi só, então, um começo, um geral, tá? Um começo não, né? Uma metade aqui, tá? E aí, algumas considerações importantes que pode acontecer em estudos de implementação. Nível de aleatorização. Então, um estudo convencional, né? Na maioria das vezes, você tem pacientes, tá? Você pode não ter pacientes também, pode ter clínicas, mas em geral você tem um grupinho de pacientes comparado com um outro grupo de pacientes, tá? Desfecho de eficácia clínica, e aí você vai medir, né, o nível, a sua unidade de análise é o paciente. Você pode ter um cluster também, né? Geralmente, estudos de implementação, eles são clusters, por natureza. Quando você está naquela outra ponta lá né, do espectro aqui, olhando só para a implementação, inevitavelmente você vai acabar fazendo uma coisa né, em clusters. O que são clusters? Em vez de ter paciente randomizado, você vai ter sistema de saúde, hospitais, né? Vai implementar alguma coisa em hospitais. Você vai randomizar os hospitais, não as pessoas, os clínicos. Então, ó, isso aqui eu vou implementar nesse hospital. Esses hospitais vão receber esse treinamento para uma melhora, não sei, da linha de cuidado para desimplementação de exame de imagem para dor lombar. Olha que tudo lindo. Esses hospitais vão receber essa estratégia. Esses outros não. E aí eu vou comparar, tá? Você pode fazer implementação com cluster ou com pacientes, tá? Mas só para a gente entender que a unidade de análise, ela vai mudar, vai variar. E talvez quando você chega no ápice ali, né, da implementação, você tem que olhar para clusters, tem que olhar para serviços, tá? E aí alguns tipos, né, dentro daqueles tipos dos híbridos, né, pode ter alguma variação no ensaio clínico que você está fazendo. Então, o clássico, né, é o de dois braços, né? Você tem dois grupos, você randomiza, você avalia e vê quem melhorou, quem não, tá? Ele é mais apropriado quando o tamanho da amostra ou recurso são limitados e quando tem interesse em avaliar efeito da estratégia de implementação comparado com uma prática atual ou alguma intervenção alternativa, tá? O nosso educador, ele é meio por ali, ele tem três grupos, mas é pacientes, tá? A gente ainda está olhando para pacientes, porque a gente está num centro só. É, que só um exemplo, tá? Daquele estudo de implementação que eu mostrei de diabetes. São dois grupos, tá? E aqui são clusters, tá? A unidade de análise são clínicas, são as praxis, né? São talvez unidades de atendimento, como se fosse UBS, tá? O multi-arm, né? Que é o exemplo do educador, são três braços, tá? A gente quer saber duas ou mais estratégias de implementação, comparado com algum controle, e aleatoriza indivíduos ou clusters, tá? Ou clínicas, hospitais. Você só vai fazer um ensaio clínico de três braços se você tem amostra suficiente, tá? Eu canso de ver
ou de rejeitar como editor e revisor, ensaio clínico, às vezes, de 3 braços com 15 pacientes em cada braço, 20. Você precisa de um poder maior. Estatisticamente, você precisa de um. Para você rodar a análise, você vai precisar de um número maior para você ter 3 grupos, tá? Análises podem ser mais complexas também, tá? Então, se o tamanho de amostra é grande, pode ir para 3 grupos. Mas se você só quer testar uma terceira coisa, simplifica 2 grupos. Se o seu recurso é limitado, você acha que a sua amostra não é tão grande assim, você não vai ter capacidade de recrutar tantos pacientes, se limita nos 2 grupos, tá? No educador, a gente tem 3 grupos e uma amostra grande. Tem quase 400 pacientes. Ele é mais eficiente e é porque é possível também testar cenários alternativos, né? No nosso caso, a gente tem educação em dor com vídeos gravados, ao vivo e no livro, que é meio que o controle. Então, a gente tem cenários diferentes e o custo desses cenários muda completamente, tá? E a experiência do paciente muda completamente. Então, é isso que é o interessante desse estudo, né? Você tem mais cenários, tá? Pode ser 3 braços, 4, 5, mas se tiver 5, 6 braços, sua amostra tem que ser gigantesca. Aqui só um exemplo, né? Aqui é um estudo, ele tem 4 grupos, tá? É um cluster. é, Aí tem esse aqui que eu gosto bastante. É o Stepped Wedge. Eu não sei se tem uma tradução em português, não. É melhor não ter, porque vai ficar algo meio estranho. Eu já li alguma coisa sobre cunha invertida, uma coisa que não faz o menor sentido. Então, o Stepped Wedge, tá? Ele é uma variação do cluster. Que eu saiba, o Stepped Wedge é sempre cluster, tá bom? Se alguém souber, achar que não, pode falar aí. Eu não sou o dono da verdade, nem o maior expert de implementação, mas que eu saiba é sempre cluster. Então, nesse tudo, todos os clusters vão começar num grupo controle e ao longo do tempo eles vão virando intervenção, até todo mundo virar intervenção. Quer ver? Tem uma imagenzinha aqui. Aleatorização é a ordem que os clusters vão receber a implementação, tá? No fim do estudo, todo mundo recebeu. Mais apropriado quando a decisão para implantar a estratégia de novo, mais apropriado quando a decisão para implantar uma estratégia de implementação já foi tomada. Então, assim, a gente vai implementar em todos os hospitais é, da, da região X aqui. Quantos são? São 20? Tá bom, então começou o estudo. Os 20 são grupo controle. Agora estou implementando no primeiro. Ele acabou de entrar você randomiza a ordem, tá? Então o primeiro já recebeu, segundo, terceiro, quarto. Enquanto eles estão recebendo os outros, você está coletando dado nos outros de grupo controle. Quando você termina, todo mundo recebeu. É meio que parece um crossover com um cluster. Ó essa figura aqui, você entendeu? Pensa nessa figura aqui, ó. Você tem os 5 clusters aqui, ó. Então, sei lá, no primeiro período de avaliação, ninguém recebeu nada. Você só coletou dado. No segundo período, o primeiro recebeu, os outros não, os outros 4 não. Depois, o segundo recebeu, né? 2 já está implementado em 2. Depois tem 3 que já estão implementados. Depois tem 4 que já estão implementados. Depois tem 5. Mas por que fazer assim, né? Não é mais fácil? Pega, né, os 5, vamos falar 6, vai. Randomiza, né? 3 e 3, testa. Mas e se cada um desses clusters aqui tem 1.000 pessoas? Primeiro, você precisa de muito recurso, né? Para você fazer 3 de uma vez, 4 de uma vez. Então, acho que primeiro tem essa questão. Desse jeito, você vai fazendo um passo de cada vez. Então, passa um tempo, implementa um, pronto. Próximo. Passa um tempo. Então, você está sempre implementando um só em cada período de tempo, tá? Então, é mais viável e também ele é mais pragmático ainda, né? Porque já é pragmático. Então, porque no fim todo mundo vai receber. Então, você, na verdade, está implementando a sua intervenção sei lá, no Brasil inteiro, em 60 hospitais. Você vai indo até você chegar no fim. Não precisa ser exatamente um por vez, tá? Nesse exemplo eu fiz um por vez, que é melhor para a gente entender, mas pode ser um grupo, né? 3 clusters, tá? Uma região. Essa é a primeira região, as outras são controle. Essa é a segunda região, as outras são controle.
tá? Então, esse é um desenho de estudo bem popular até, eu diria. E aí, dentro do Step Wedge, você, você pode... Dentro do Step Wedge, não. Aqui é só uma comparação, né? A comparação que eu acabei de dar o exemplo. Você tem um parallel cluster, né? Um cluster paralelo, é isso. Implementa em três, não implementa em três. E testa a implementação. Legal, mas tem três sem implementar. Parallel cluster com um baseline, que também é um estudo usado. Você acompanha todo mundo por um tempo sem fazer nada, depois você implementa na metade. Ele é como se fosse meio step do wedge, tá? E aí tem o step do wedge que eu acabei de falar, né? Primeiro período você implementa em um, segundo período você vai implementar no segundo, e aí você vai assim por diante até implementar em todos os serviços, tá? E aí o último aqui, que é um step do edge com um período de transição, que talvez é mais comum até do que o comum. Ele te dá um tempo a respirar aqui, para se preparar para a próxima implementação ou para fazer um passo antes da implementação, tá? Mas é a mesma coisa que o outro, tá? Tudo bem até aqui? Aqui é só um exemplo. Os exemplos que eu estou dando são bem vagos, sabe? Eu só pego uma figura mesmo para falar que existe um estudo. E aí você pode, né, olhar aqui, buscar essa referência e ler um pouquinho mais, né, de tudo que eles fizeram. São estudos que eu li faz tempo, eu nem sei muito do estudo. Mas esse estudo aqui, por exemplo, tem três passos, né, três fases. Então, ó, a primeira tem 5 pontos de tempo, né, três clusters. O primeiro ponto do tempo aqui, ó, de abril a março, todo mundo é controle, só estou coletando dado. Aí, por um ano. Aí depois, próximo ano, eu fiz uma fase intensiva no primeiro cluster. Todo mundo ainda é controle. No terceiro ano, eu já estou na fase de sustentabilidade desse cluster, ou seja, implementei, e o outro já está na fase intensiva, e o outro é controle. Próximo ano, já acabei com um, já está implementado. O outro já está na fase final, no segundo passo de implementação, e o terceiro cluster já está na fase, né, na fase inicial. No último ano, eu só estou trabalhando no último cluster para implementar ele, tá? A análise desse tipo de estudo é bem complexa, mas você tem o controle, você tem controle e você tem intervenção, tá? Só muda, né, o jeito que você faz, porque ele foi um estudo que foi criado de forma pragmática, tá? Um desenho de estudo para se adaptar, certo? Falando em adaptar, a gente tem os tipos de desenhos adaptativos de ensaio clínico. Geralmente, e aí essa figurinha é muito boa, porque ó, a parte de cima da figura aqui, bem que eu tenho essa coisinha aqui, ó, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Tô acabando a aula, descobri o laser. Eu lembrei do laser. Estudo tradicional, você desenha ele, né? Você faz o seu método, o seu protocolo bonitinho, você conduz ele de acordo com o seu protocolo, maravilhoso, analisa, acabou. Um desenho adaptativo, e aí existem milhões de formas de fazer isso, você vai fazer um protocolo, ó, meu plano é esse. Só que no seu protocolo vai entrar a adaptação que você vai fazer, tá? Então, enquanto você estiver conduzindo o estudo, você vai revisar o que você está fazendo, você vai adaptar, mudar e voltar, enquanto você está fazendo o estudo. Isso de novo, é o mais pragmático do possível. E depois analisa. Eu acho que eu tenho alguns exemplos, tá? Então, são estudos sequenciais, né? É chamado até de SMART, Sequential Trial Design. É, Então, você tem uma estratégia de implementação adaptativa e funciona muito bem para implementação, porque implementação é isso, né? Talvez em um cluster é uma coisa, no outro você tem um outro desafio. E aí você adapta a sua intervenção, tá? Então, dose, tipo, entrega, isso é modificado em vários estágios com base, né, em regras que você vai pré-especificar. Também não é bagunça. Você vai ter um protocolo que vai falar assim: se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Você vai tentar antecipar a sua adaptação o máximo possível. Que a gente está sempre reduzindo o viés, melhorando o jeito de reportar, tá? É, Eu vou dar um exemplo que vai ficar melhor aqui.
aqui tem um exemplo. Médicos que não aderem a uma implementação de uma intervenção podem receber um suporte mais intensivo do que os que aderiram à implementação. Então, você fala, eu quero que todo mundo comece a fazer Pilates no SUS. Eu vou treinar todos os físios dessa clínica. Como é que eu posso adaptar isso? Se eu perceber que alguns físios não estão satisfeitos com o treinamento ou não acreditam na intervenção, não têm adesão, você vê que os pacientes desse cluster, eles não estão aderindo ao Pilates, alguma coisa assim. Você pode ter uma modificação que você vai dar um treino intensivo só para esse cluster, para você melhorar isso. Os que estão indo bem, você não precisa mexer. Você vai gastar recurso à toa, né? Tudo na pesquisa é recurso, é recurso que você tem. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Ah, não, é pro Candy aqui. Beleza. Tá, eu tenho um exemplo que é meio parecido com isso. Então, você precisa ter um... É muito difícil fazer esses estudos, porque você tem que ter um controle ótimo de tudo que está acontecendo na implementação, tá? Além disso, o seu protocolo, você precisa tentar especificar tudo que você vai fazer. E envolve considerações estatísticas complexas, que eu nem sei falar aqui. Então, aqui é um exemplo interessante, ó. Deixa eu primeiro clarificar aqui para vocês o que que é. Clarificar é ruim. Clarear, sei lá. Eu tô com inglês na cabeça. É, deixa eu explicar as siglas. Então, esse estudo aqui, ó, ele tem um Smart Design, né? Esse estudo sequencial. Então, eles têm um programa de implementação usual, que é esse IAU aqui, tá? Então, tinham 90, eu acho que são clusters. Aí, é o que eles fizeram. Você tem um risco de não sustentar a implementação, então eles fizeram algum jeito de você avaliar qual é o risco de não dar certo o meu programa. Se não tem risco, continua normal. Não tem risco de não ter problema de implementação, então beleza. Tem risco de eu ter um problema de implementação, o R aqui é de revisão. Eu vou revisar. E aí eu vou, ou eles vão continuar igualzinho, ou eles vão receber de cara, né? Alguns vão receber de cara esse LICF, que é o Low Intensity Coaching and Feedback. Então vai ter um programa de baixa intensidade de coaching para tentar melhorar a adesão da estratégia de implementação. Aí vão avaliar o risco de novo. E aí, melhorou? Melhorou. Então continua assim. Melhorou, continua assim. Ah, não melhorou. Tem risco de não sustentar essa implementação. Então, peraí, vamos revisar. Então, parte vai receber agora esse high intensity e parte vai continuar, né? O que talvez na linha de raciocínio aqui. Então, basicamente vamos implementar. Tem risco de não dar certo? Ah, tem. Então eu vou modificar, eu vou colocar o meu treinamento de baixa intensidade. Como é que tá agora? Melhorou? Ah, metade melhorou. Metade ainda está em risco de não sustentar. Peraí, então vou colocar agora o programa de alta intensidade. Esse é um exemplo, tá? De um estudo sequencial, tá? Pode ter várias modificações, pode mudar a dose, tá? Sempre baseado no desfecho de implementação, tá? Não é você. Você pode fazer isso num contexto fora da implementação. Você tem uma intervenção que o paciente não melhorou, você vai adicionar alguma coisa. Isso existe também. Mas aqui a gente está falando de implementação. Então, esse tipo de estudo tem que ser baseado em algum desfecho. A aceitabilidade é baixa, né? Geralmente a adesão é um ótimo exemplo. Você tem uma estratégia para baixa adesão. Para você também não. Para mim, esse tipo de estudo faz muito sentido, porque você não vai jogar fora seu recurso, seu programa. Você planejou o programa. Então, você planejou tão bem que você tem estratégias de adaptar esse programa, que esse vai ser o normal, tá? Então, esses são tipos de estudos bem interessantes, tá? E é claro, bem difícil de fazer, né, de gerenciar complexos, tá? Precisa de dinheiro para fazer, acho. Né, os híbridos, né, que a gente já falou, tipo um, 2, 3 e tal, eles entram nessa parte. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vou aproveitar e tomar meu chá aqui. Beleza, então eu só vou falar rapidamente aqui, só citar, na verdade,
a importância de diretrizes, né, de reporte, né, os Reporting Guidelines. O primeiro deles, o Consort, né, o Consort para ensaios clínicos. Eu acho que tem mais de 30 extensões do Consort. Então, vai ter alguma que se encaixa para o seu desenho de estudo. Eu dei aula ontem aqui na Universidade de Redação de Método, né? Qualquer desenho que você for fazer, se você pegar o checklist desses, né, dos Reporting Guidelines, copiar e colar num Word, você tem a base já do que você vai escrever no seu protocolo, tá? No planejamento do seu estudo, tá? Então isso é muito bom, facilita muito a vida. Tem um que é o Study, tá? Você vai usar junto com o Consort. Deve estar listado até nas extensões do Consort, apesar dele não ser uma extensão do Consort. Ele é né, o Study é de Standard Reporting for Implementation Studies. Então ele é exatamente para você reportar ensaios clínicos de implementação. Aí você tem o Tiger, que é um template para você descrever melhor a sua intervenção. Então, esse é diferente do desenho de estudo da implementação, né? Que eu vou reportar no meu desenho de estudo, meu método. Isso aqui é especificamente da intervenção, para você poder reproduzir a sua intervenção, tá? Que são os itens dele, né? Desde o nome até exatamente doses, sessões, para você não esquecer de nada mesmo. Esse checklist serve para isso, para não faltar nada, tá? O CERT, que é igual o TIDER, só que é para exercício, tá? É focado em exercício. Então, se a sua intervenção envolve algum exercício, o CERT é um bom guideline, tá? Antes de eu entrar no Presses, tem também guidelines, né, lá na Equator Network, né? Como eu foquei mais a aula em ensaios clínicos, mas no começo eu citei bastante qualitativos, observacionais, você tem, né? O Strobe para observacionais. Então você tem guias para todo tipo de estudo, tem para qualitativo, né? Até para Delphi. Você pode ter querer inventar um Delphi de implementação aí, consenso de alguma coisa, mas tem de tudo, tá? Tem mais de 660 guidelines lá na Equator, tá? Se você escrever Equator Network no Google, você vai encontrar o site deles, tem todos esses checklists. E várias revistas boas vão te pedir o checklist preenchidinho. Então é ótimo usar isso desde o começo, tá? O último aqui é o Presses, que ele não é muito, ele é meio que ele não é muito uma diretriz de reporte, mas ele é meio uma ferramenta para ajudar a fazer estudos pragmáticos, tá? Então ele te ajuda, na verdade, a identificar o que está faltando no seu estudo. Tá? Também pode ser usado para avaliar a qualidade metodológica de ensaios clínicos pragmáticos, numa revisão sistemática, tá? Mas a ideia é ele te ajudar em tomada de decisão mesmo, tá? Acaba ajudando no reporte também, mas ele não é para isso, tá? Ele tem basicamente alguns itens, e aí você vai olhar para o seu estudo de implementação e você vai meio que julgar de 1 a 5, tá? E aí no fim você vai ter meio que você vai tentar entender o que está faltando. Né? Então, como eu falei assim, ele vai ajudar no reporte também. Por exemplo, assim, né, o quão próximo você está fazendo follow-up dos participantes, quão relevante isso é para os participantes, né, no seu primary house. Você está vendo a aceitabilidade, por exemplo? Então, é claro, tem um site inteiro do Presses, tem um monte de artigo, mas no fim você vai acabar, deixa eu ver se tem uma canetinha aqui assim. No fim, você acaba tendo algo assim, ó. Você vai acabar tendo algo meio assim, ó. Você vai meio que achar o que está faltando, o que não está. Nossa, meu desenho tá horrível. Mas é algo assim, sei lá, imagina isso. Sei lá, ficou faltando alguma coisa aqui. Como se fosse um radarzinho. Você fala, ó, tá faltando eu falar de aderência, tá faltando a parte delivery, a organização, tá? Nossa, ignora meu desenho aqui, ficou horrível. Ah, peguei. Opa, peraí, agora eu não consigo mudar slide, vou ficar desenhando aqui para sempre. Tá, então esse aqui é o. Deixa eu voltar o slide aqui. Ó. Esse aqui é o Presses, tá? Presses 2, porque aparentemente o 1 não deu muito certo, fizeram o 2. Certo? Eu acho que era isso. Eu acho que se bobear, esse é meu último slide já. Isso aí. Isso aí, gente. Obrigado. Eu não deixei contato. Opa. Beleza. Vocês estão vendo minha tela ainda? Vou só colocar aqui, ó. Sim.
Pronto, tá aí meu contato. Se quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, pedir referência, tá, fica à vontade. E é isso aí. Quem tiver pergunta, discussão, acho que a gente tem mais tempo, né? Bruno, obrigada. A gente tem tempo. A gente até deixou passar um pouquinho, estava boa a aula, a gente queria aproveitar. E acho que agora o pessoal pode, fazer as perguntas, a gente vai conversando aí. Obrigada mesmo, viu? Ótimo. Só eu que vou Valeu, ficar mais devagar a cada minuto. Tá ficando mais tarde aqui. valeu, Bruno, apresentação muito boa. Antes de começarem as perguntas, eu queria só lembrar do pessoal para preencher o Forms para controle de presença e emissão de certificados. Eu já mandei o link aí no chat. Quem puder preencher, por favor, ajuda bastante. Ó o Carlos aí, ó, meu companheiro de receita de café. Acho que a Isabela ia perguntar alguma coisa. Obrigada, Bruno, pela aula, muito, muito boa. Eu acho que aconteceu comigo uma situação que você falou que aconteceu com você, que você acabou descobrindo que está fazendo um estudo de implementação. Você acabou comentando de um livro que foi indicado. Você lembra o nome dele, desse livro? Esse livro que eu citei em questão era o livro Intervention Mapping. É um livro, eu acho que ele não tem em português. Sempre. É um livro meio gigantesco de 700, 800 páginas, mas é meio que a bíblia de uma... E ele não é nem de implementação, ele é só de intervenção, de Uhum, desenvolver intervenção, porque no meu caso foi isso, que eu falei, vou fazer um ensaio clínico, legal, mas eu quero tomar todo o cuidado que a minha intervenção vai ser maravilhosa, vai ser real, para ninguém reclamar, porque ainda mais eu estava fazendo telesaúde num contexto que não existia telesaúde, eu falei, uhum, não quero que ninguém bote defeito e eu também quero que funcione, também não quero fazer uma coisa boba online, porque eu vou ficar com medo do paciente sozinho, fazer exercício sozinho, eu falei, eu não quero ficar preso a isso, e aí eu comecei a fazer, falei, então vou chamar clínico, vou chamar paciente, vou desenvolver com tal coisa. A gente fez várias rodadas, né, de desenvolvendo a intervenção. E aí que eu fui apresentado para Intervention Mapping, que é um tipo, né, um framework para você criar uma intervenção e testar essa intervenção, que é parte também de implementação, né? Como eu disse, né, por enquanto, eu tenho que considerar, né, as definições de implementação mais amplas, assim, que inclui vários tipos de estudo, né, vários desfechos, eh, e criação de intervenção também, que não. entendi. E uma segunda pergunta é errado eu perguntar, num estudo qualitativo, eu perguntar para um paciente a opinião dele de um serviço que ele ainda não recebeu? Então, por exemplo, o que que você acha do serviço de fisioterapia com exercício? O que você acha de uma intervenção em fisioterapia com orientação? Para eu entender se esse paciente ele recebe, ele está pronto para receber, talvez, esse tipo de intervenção. É errado eu perguntar sem ele ter recebido, sem ele conhecer na prática do que se trata? Não é errado, não. Inclusive, tem estudos que são estudos eu citei lá no começo, assim, ó, needs assessment, né, de você Uhum, avaliar uma necessidade, ou você avaliar uma demanda. Você pode fazer um estudo para avaliar uma demanda. Qual a demanda para isso? Né, por exemplo, eu ia em escolas, eu sei que tem pessoal do grupo da TIE aqui, pessoal com criança, você ir na escola, você fazer um estudo perguntando, você acha que seria legal ter um programa de atividade física para as crianças? Todo mundo falar que sim, uhum, você fala assim, opa, eu fiz um estudo e eu identifiquei uma demanda. Parece até pesquisa de mercado, né? Tem uma demanda para o produto, é meio isso. Tem uma uhum, demanda para atividade física nas escolas. Então, peraí, eu vou criar uma intervenção. Então, isso deixa ainda mais forte o que você está fazendo. Então, não é entendi, errado. entendi. Vale a pena. Obrigada, Bruno. Bruno, tem Alguém uma mandou. pergunta no chat. Eu vi aqui, ó. Alguma orientação ou dica de leitura de implementação em um único centro? Compre meu livro que vai sair. Mentira, não tem livro nenhum. É, tem dois artigos muito bons que eu acho que eu uso como base assim para tudo. Um é esse que eu citei na minha aula,
que é do Luke Wolfenden, e o outro é o do Proctor. O primeiro autor é o Proctor, que é só sobre desfechos de implementação. Eu posso tentar achar rapidinho e mandar aqui. Que Bruno, são se você tiver ele, se encaminhar para a gente, eu acho que a gente consegue disparar para a lista, né, Kendi? Ah, pode ser. Aquele outro que você Colocar isso. colocou na água, na aula, eu já baixei. Agora esse aí. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui, eu já até falo. Mas pode ir lá, pode perguntar mais coisa que eu. E tem vários livros também de implementação. Ó, a Marina, chegando agora. Marina é a dona do educador. É, deixa eu achar. Bruno, bom dia. Cadê? Quem tá falando? Ah, Camila. Tá escrito Leandro aí, mas é Camila. Qual é o maior desafio que você encontra, assim? Você acha mais desafiador em relação em implementar algo em relação ao paciente, para o paciente, ou em relação ao sistema de saúde, assim? Qual é o maior bloqueio que você encontra durante essa implementação? Ah, deixa eu só dar um clique aqui. É, eu acho que o sistema de saúde é o mais difícil, porque eu fazendo algo mais interno, que eu desenvolvendo, testando, vendo até demanda, esses needs assessment, então, eu acho que é mais fácil, que depende menos do serviço. Quando eu estou no serviço implementando, é o mais desafiador. Se a Marina quiser comentar dos desafios do educador, que eu vi que ela entrou aí, ela pode falar. Mas a gente teve vários, tanto é que a gente está fazendo essa primeira avaliação, né, que a gente está chamando de análise de prontidão organizacional, né, para ver se estão prontos para receber essa direção, estão prontos para uma mudança. Ainda mais serviço público, né? Quem no serviço público está pronto para uma mudança, né? Poucos, né? Né? Culturalmente, né? Você vai, putz, você vai me dar mais trabalho? Não, não quero, então, né? Mas se a pessoa entende que, na verdade, não, vai melhorar o fluxo de pacientes, na verdade, no futuro vai me dar menos trabalho, que vai ter menos paciente, na verdade, vai ter vários que vão para a tela, e não vão vir para cá. Ah, então vale a pena. Então, aí você identifica o que está faltando para você fazer uma estratégia. Isso é tudo parte da implementação. E é aquele até estudo adaptativo, né? Ah, eu vi que esse centro, a prontidão não é boa. Então, quando a prontidão não for boa, eu vou dar um treino intensivo da importância do estudo. Vou tentar mostrar que eu vou convencer as pessoas que o meu estudo é importante, que a implementação é importante. E aí eles podem aderir à estratégia. Mas é desafiador coletar os dados, né? Conseguir reuniões e tal. O que a Marina está fazendo lá no Paraná é incrível. Já está negociando com outros 19 municípios para implementar. Então, e teve uma boa receptividade no começo, depois mais ou menos, e aí caiu o follow-up e manter tudo. Tanto é que a grande maioria dos estudos de implementação tem verbas milionárias, né? Porque você tem que ter muita gente trabalhando e tal, tá? Aí quando você tem clusters, estudo sequencial, o stepper wedge, mais difícil ainda. Mais desafios ainda, né? Joia. Obrigado. Ó, Posso eu fazer, achei aqui os posso fazer dois uma aqui. perguntinha? Bruno, pelo que você apresentou, são estudos bem longos também, né? Um grande espaço de tempo. Eu imagino que esse seja um outro desafio também, né? Teve um que eu mostrei ali o exemplo do fluxograminha, assim, eu nem conheço tudo direito, mas eu vi que primeiro período de tempo é 2007 e vai até 2010, uma coisa assim, 2009. Então, tem estudos grandes, é, geralmente vão ter pelo menos um ano, por aí, né? 9 meses, um ano, follow-ups longos, para você. Porque um dos desfechos de implementação é também sustentabilidade do programa, né? Se ele se mantém, né? Se depois você for. Porque você
ir lá num hospital e dar um treinamento e ficar lá monitorando, não está implementado ainda, né? Está implementado quando você sai e É, volta depois para ver se manteve, né? E continua controlando os dados. e daí Então, esbarra de novo no que você falou da questão dos profissionais, né? é, Aderirem a todo. é, é isso. Eu vou testar um monte de médico para parar de dar exame de imagem. É, Legal. Treinei. Agora eu vou sair. Aí quando eu sair, eles podem muito bem falar, na verdade, acabou isso tudo, eu não vou continuar fazendo isso. Vou vamos continuar. voltar ao que era antes, né? A É. gente estava acostumado. E aí você continua medindo. É, que pena. É. Legal, obrigada. Mais alguma Uhum. pergunta, aí, pessoal? Acho que tem alguma coisa no chat? Não, acho que não. Acho que o Bruno compartilhou as Os referências dele no chat. artigos, Os isso. artigos ali. Que é os dois que me veio na cabeça, assim, mas tem livros, tem um monte de coisa. Qualquer coisa eu posso juntar alguma coisa e mando para vocês, distribuir o pessoal, Ah, recomendações. legal, bacana. É. A gente está criando uma lista com esses forms e a gente pode ir divulgando. Boa, legal. Isso aí, pessoal. Acho que é Eu isso, acho que é pessoal. isso. Tenho mais uma dúvida. Tem mais. Bruno, dentro desses trabalhos que você tem realizado na saúde pública, quais são as dificuldades assim que você encontrou ou tem encontrado em acessar o BS? Então, assim, o pessoal te receber ou não, receber a sua ideia de pesquisa, a permissão de usar espaço, coisas nesse sentido. Não a parte burocrática, mas a recepção dos funcionários do BS, etc. Eu acho que a estratégia, eu acho que primeiro tem o primeiro passo, que é entrar, que é conseguir uma abertura. E aí você Uhum, precisa de algum superior, né, alguém que toma a decisão para comprar a ideia do projeto e falar, pô, a gente quer fazer isso. Então esse é o primeiro ponto, esse eu acho talvez o mais difícil, uhum, conseguir essa abertura. Depois que você consegue essa abertura, a estratégia que a gente vem tentando fala com algum superior para meio que dar uma ordem assim, ó, vai acontecer isso, uhum, vai ser parte. E aí não tem muita discussão do que você ir muito devagarinho. Ah, a gente está fazendo uma pesquisa, sabe? Você conseguir algo mais concreto, né? uhum. Como eu falei, se a Marina quiser falar alguma coisa do educador, dos desafios, pode falar, mas não sei se ela está podendo falar. Oi, tô aqui sim. E, pô, Bom mas, dia. Então, nós seguimos esse caminho, né, de conversar primeiro com os gestores, tinha demanda, era interessante para eles, e aí nós fizemos reunião com os chefes das unidades básicas, porque periodicamente os gestores já reuniam os chefes das UBSs, né, porque eles levariam daí as demandas da Secretaria Municipal para a equipe. E aí eu achei que ia rolar, né? Fiz essa reunião com os chefes, falei ótimo, e começou o projeto e nada de agendarem pacientes para o programa, né, do educador. E aí eu falei, não está acontecendo. Aí fui conversar com alguns profissionais da rede para saber, né, o que eles sabiam do projeto e tal. Eles, não estou sabendo, ou não souberam explicar direito e tal. Aí eu fui fazer a visita em todas as unidades, né? Só que daí Uhum. eu já pedia para participar das reuniões das equipes, pedia de 30 a 40 minutos e fui em todas para explicar. Antes ainda eu fiz a reunião com os profissionais das equipes multi, como eles são menos, né? São 550 profissionais no município aqui da atenção primária. Aí consegui fazer outra reunião com 55 deles, né? E eles estavam distribuídos em outras 14 UBSs. E aí eles começaram, daí eles entenderam, tinha demanda e começaram a agendar. E aí, paralelamente, eu fui fazendo visita nas demais para explicar melhor, levantar dúvidas. Percebi que cada unidade básica tem um sistema de gerenciamento, de agendamento. Algumas eram só os profissionais da equipe multi que faziam agendamento, outros eram os técnicos de recepção, os outros, algumas eram vários. Então, assim, foi importante para entender essa descentralização da organização, né? E Uhum. hoje o que eu acho que talvez seja mais fácil para implementar são programas que já estão vigentes dentro das unidades, porque eles se sobrecarregam de uma política que não é prioridade no município, né? Mesmo que seja só identificar os usuários com dor crônica e agendar, porque
como o Bruno colocou antes, né, nessa conversa com os gestores, uma das propostas era implementar dentro da atenção primária, que os próprios profissionais pudessem fazer educação em dor dentro da atenção primária. Mas aí eles falaram, ó, não é viável, nós não temos profissional e eles estão abarrotados com outras temáticas, né, outras políticas e levantando outros indicadores que eram mais importantes, eram prioridade para o município. E aí a gente implementou nesse sistema de rede no nível secundário, o que eles precisam fazer é só agendar o usuário para o nosso programa, né? E o programa ele é executado hoje dentro da universidade. Então, conversar com os gestores é importante também, porque senão a gente chega lá querendo implementar algo que a gente acha importante, mas não é prioridade para eles, né? Uhum. Então, não sei se respondi aí algumas dúvidas, né? Não, respondeu sim, Marina, obrigada. Porque quando você tem um estudo, vai dizer, o convencional, você está testando uma intervenção, depende de você. Muitas vezes, né, aqui a gente teve diversos ensaios clínicos na Unicid, e o aluno era o terapeuta, né? Eu vou lá, eu coleto meu dado, depende de mim. Eu quero Uhum. fazer meu doutorado, eu sei fazer intervenção, eu vou agendar, só tenho que cair no pé dos pacientes. Na implementação, difícil depender só de você. Você precisa de um serviço, você precisa de apoio, você precisa de gente, coordenar pessoas, e você Senão na precisa implementação, né? que as pessoas desconhecidas, que não tem nada a ver com o seu estudo, comprem a ideia. Então, a Marina foi um por um lá, conversar, convencer. Então, a Pâmela até comentou aqui, ó, a Marina podia dar uma palestra só de desafios de implementar esse estudo. Podia. É a rainha da implementação. Tá Tem- expandindo, né? E doida também, que quer mais. Pois é, Legal. ela fala de mim, mas ela é doida. Só, eu acho que a gente pode encerrar. Eu não vi mais pergunta. Ou- Beleza. Aqui são 10h30. O fuso horário tá menor agora. Um tempo Bruno, atrás mais já uma ia. vez a gente quer agradecer você. A gente queria falar um pouquinho mais com você, mas já está tarde aí, então a gente vai te mandar um e-mail, pode ser? Pode. Mas A pode gente falar. tem algumas ações para o segundo semestre, algumas indicações, Ah, alguma coisa nesse sentido, e a gente tá. vai trocando. Antes da gente encerrar, só passar o recado, o comunicado, que a aula da GI de avaliação econômica desse ciclo de palestras estava agendada para o dia 31 de maio, que é a emenda de feriado aqui. Então, a gente passou para o dia 29/5, que é a quarta-feira pré-feriado. A gente vai mandar e-mail para vocês ou vai comunicar no Instagram, mas a gente já queria deixar claro aqui para vocês, tá Bom. bom? Que feriado que é esse? Acho que é Corpus Christi, né? Ah, é. Pode ser. Isso. Olha lá, não vamos perder a aula da Gia, hein? Não, por favor, por isso que a gente quis mudar, para garantir que o pessoal tivesse aqui. Não vamos perder. Obrigada, viu, pessoal? Valeu, pessoal. Legal, gente. Obrigadão, Valeu, Bruno. hein? Obrigada. Obrigado. Bom Obrigado. revê-lo. Dá um abraço na tia, viu? Mano. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, Marina, pela participação Valeu, especial. abração. Tchau, Gi. Tchau, Gi, tchau. se você puder, fica aí um minutinho. Eu hoje? A Gi. Agi. Tá. Pode dormir. Bruno. Pode dormir. Oi, Kendi. Ei, Nossa, Gi, tudo bem? Quanto tempo? tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver se a gente Bom pode. te ver. Acho que pode parar de Bom te ver gravar, né, também. Kendi? Ah, é verdade. Nossa. Pode.